Boa noite a todos, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com cada um de nós, amém? É sempre um motivo de muita alegria a gente poder se reunir. Realmente é algo que enche o coração e a minha esposa não pode deixar eu mentir. Eu ficava o tempo todo, mas não chega a hora, eu quero estar lá, eu quero poder falar, eu quero ter esse contato com a igreja. E parece que o coração vai enchendo de uma euforia tão gostosa, algo tão bom. É prazeroso nós falarmos a respeito do nosso Senhor. É prazeroso esse culto, esse momento, a adoração, os louvores apresentados. Isso é algo muito gostoso. E hoje nós vamos dar o pontapé inicial no nosso capítulo 7. Queria convidar cada um de vocês a estarem abrindo as suas Bíblias no Evangelho, conforme escreveu João, capítulo 7. Nós vamos discorrer do verso 1 ao verso 13. Evangelho, conforme escreveu João, capítulo 7, do verso 1 ao verso 13. Assim diz a Sagrada Escritura. Passado essas coisas, Jesus andava pela Galileia porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiam-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixe esse lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. E disse-lhe Jesus essas coisas e continuou na Galileia. Mas depois que os seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom. E outros diziam: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Que Deus aplique sua palavra aos nossos corações e venha nos dar capacidade, através do teu Santo Espírito, para a gente absorver tudo o que nós vamos falar essa noite e nós sermos edificados e transformados por essa palavra. Amém? Vocês já repararam que os homens, eles andam e desejam ficar do seu próprio jeito, tomar as suas decisões, fazer as coisas dos seus jeitos, e parece que eles não importam muito com isso, parece que não fica nem aquele pezinho na consciência, parece que está tudo tranquilo, está tudo mil maravilhas, está tudo correto, até mesmo eles ficam pensando se eles deveriam ou não mudar alguma coisa nas suas vidas. Já repararam que o mundo tem se comportado dessa maneira? Só que quando nós olhamos para esse contexto que nós estamos inseridos aqui, nós vamos ver que isso vai um pouco além, nós vamos ver que isso está um pouco mais adiante, porque não é simplesmente fazer as coisas do meu jeito, em relação ao meu jeito, mas quando nós olhamos João capítulo 7, nós vamos ver que é fazer do meu jeito em relação, inclusive, à própria salvação, em relação ao próprio modo de Deus agir aqui na terra. E isso daqui nós conseguimos perceber que é o cúmulo da arrogância, porque é como se nós disséssemos: eu sei o modo que eu devo andar segundo o meu coração, só que indo um pouco mais além, aqui é como se eles estivessem dizendo: olha, Deus, ele precisa me ouvir para que ele saiba o que ele deve fazer na sua providência. E é exatamente o que alguns homens estão fazendo aqui nesse momento, nesse capítulo 7 de João. Mas o que tinha se passado antes de chegar exatamente nesse contexto? O texto, inclusive, ele já começa dizendo: passado essas coisas, e nós sabemos que o Senhor havia multiplicado milhares e milhares de pães e peixes, ele havia alimentado uma gigantesca multidão.
Só que logo após isso, aquela multidão ela começou a diminuir. Ela foi começando a se extinguir, não por causa do milagre, porque o milagre todo mundo achou bom, todo mundo foi favorecido. Enquanto as coisas estavam acontecendo, estava mil maravilhas. Mas no momento em que Cristo ele começou a falar, que ele começou a apontar o pecado daquela multidão, que ele começou a apontar a necessidade de fé para a salvação, os primeiros a ir embora foram os judeus. Logo em seguida disso, quando ele vai apresentando que ele é o pão que desceu do céu, aquele que comer da sua carne, beber do seu sangue, vai ter parte com ele, aí os discípulos falam, não dá para aguentar isso. Esse discurso dele não faz sentido. E eles começam a ir embora. Então, nós olhamos para Cristo e nós vemos ele somente com 12. Ele olha para aqueles 12 e diz, e vocês? Vocês também não vão embora? O que é que vocês estão fazendo aqui? O que vocês ainda querem? Então Pedro ele toma a palavra e ele diz, Senhor, para quem que nós iremos? Para quem? E eu sempre gosto de deixar isso enfatizado, que ele não diz para onde, mas para quem? Porque a alma ela não tende para o quê, mas para quem? Aquele que é o único digno de receber todas as coisas, que é o Deus. Então, nós chegamos no versículo 1 do capítulo 7. E o versículo 1 ele diz, passado essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ele estava andando na região de Israel, que era mais propícia a ouvir o seu evangelho, porque lá próximo a Jerusalém, na região da Judeia, aqueles homens queriam matar a Cristo, queriam de qualquer forma pegar ele e matar ele, porque ele tinha acabado de dizer que era o pão da vida, ele era aquele que desceu do céu. Então eles entenderam, peraí, esse homem, ele está dizendo que é Deus? Esse homem está afirmando que ele é Deus? Peraí, vamos dar um jeito nele. Vamos matar ele, porque ele não pode ficar falando essas coisas. Vamos dar um fim na vida dele, que a gente resolve de uma vez por só. Então, Jesus ele resolve ficar andando na região ali da Galileia. Primeiro, porque ele não queria ficar colocando a sua vida em risco desnecessariamente. Segundo, porque ele tinha muito o que fazer ali. Primeiro lugar, porque ele não queria morrer de uma forma desnecessária. Em segundo lugar, havia muito trabalho para ser realizado aqui. E veja comigo, o que Jesus faz, cada passo que ele dá, cada detalhe aqui na terra é para cumprir um plano eterno. Eu sei que é difícil nós pensarmos nisso, mas tente imaginar aquilo que é eterno antes de todas as coisas. Imagine comigo que houve um conselho divino, aonde a Trindade se reúne para discutir todo o desenrolar da história, cada detalhe, cada aspecto, cada desenrolar, tudo o que iria acontecer, cada ponto, cada evidência, inclusive os pontos principais, aonde engloba a criação, a queda, a redenção e a consumação. Tudo foi descrito, cada detalhe, cada dia, o momento aonde Deus ele se reúne e vai traçar os planos aonde tudo ocorreria. Então, quando Jesus ele chega na plenitude dos tempos, aonde ele é encarnado, aonde ele nasce naquela exata família que ele tinha que nascer, não foi um acaso, não foi uma sorte, mas era um plano traçado da parte de Deus desde a fundação de todos os tempos. Ele nasce naquele ambiente, ele passa o tempo determinado que deveria passar com aquela família, inclusive ele aprende a profissão do seu pai, que era de carpinteiro, a qual estava no plano de Deus que ele deveria aprender aquela profissão. E vocês conseguem imaginar isso? Jesus Cristo, ele tendo consciência que ele é Deus, que ele é o Messias, e ele tendo que trabalhar como um carpinteiro. Consegue passar isso, a consciência que ele tinha, a vontade de cumprir todos os planos do Senhor que foi determinado na eternidade. E quando ele passa a iniciar o seu ministério público, cada viagem que ele faz, cada detalhe que ele toma, é parte do cumprimento daquele plano da eternidade. Inclusive o fato dele ficar na Galileia é parte do plano do Senhor. Jesus Cristo ele está plenamente consciente do que ele está fazendo ali.
Ele não está fazendo nada sem pensar. Ele não ficou pensando, nossa, que legal. É bonito aqui na Galileia, eu acho que eu vou ficar por aqui. Parece que o clima é mais gostoso, o lugar é mais bonitinho, talvez tem mais coisas legais para comer, eu vou ficar por aqui. Não foi isso que ele fez. Havia um plano determinado desde antes da fundação, aonde ele sabia exatamente o que ele deveria fazer ali. Era necessário para o cumprimento do plano ele permanecer na Galileia. E por isso que é bom às vezes nós fazer essa linha do tempo, para nós conseguirmos, principalmente quando nós olhamos para um texto como esse, a gente identificar a arrogância desses homens a qual a gente vai ler agora no versículo 2 e no versículo 3. Olha comigo o que diz o verso 2 e 3. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiam-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa esse lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Veja, quem é os irmãos de Cristo que estão sendo mencionados aqui? Quando nós olhamos para Mateus capítulo 13, verso 55, por favor, acompanhe comigo Mateus capítulo 13 e o verso 55, nós vamos identificar o nome desses camaradas que estão sendo apresentados aqui. Mateus capítulo 13, verso 55, diz o seguinte: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? A palavra diz Tiago, José, Simão e Judas. Ou seja, Cristo ele tinha no mínimo pelo menos 4 irmãos que são mencionados ao discorrer da palavra. Tiago, até mesmo nas suas cartas, ele se identifica como o irmão de Cristo. E quando nós olhamos lá em Atos capítulo 1 e verso 14, nós vamos ver que esses mesmos irmãos de Cristo também lá são mencionados. E agora aqui em João capítulo 7, mais uma vez eles estão sendo mencionados. E aqui nós conseguimos perceber de uma forma muito clara que aquela suposta doutrina da eterna virgindade de Maria, ela cai por terra. Não existe fundamentação bíblica, não existe amparo para esse discurso que eles tentam apresentar. Não há evidências. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vimos que o simples fato de José, ele continuar sua vida ativamente, já é a comprovação disso. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 1 e verso 25, o versículo diz: contudo, ou seja, José não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. O próprio contexto bíblico, ele delimita o tempo aonde ele teve esse acesso à sua esposa, ou seja, até que Jesus nascesse. José, sendo marido de Maria, ele teve uma vida com ela normal, e os versículos nos comprovam através disso que ele teve outros filhos, ou seja, essa doutrina que é apresentada, não existe amparo bíblico para ela, e ela deve ser totalmente refutada. Ela não deve ser aceita, porque é algo que não tem procedentes bíblicos para o seu amparo. Agora, voltando aqui comigo para João capítulo 7, aqueles que estão sendo citados aqui nesse contexto, que são os irmãos de Cristo Jesus, eles estão sendo citados num contexto muito complexo, numa situação muito difícil, porque quando nós olhamos aqui, Jesus, ele estava para cumprir os planos do Senhor na Galileia. Só que o que os irmãos de Cristo dizem para ele? O que esses homens, eles dizem para Cristo? Deixa esse lugar, vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Qual que é a ideia que está sendo apresentada aqui? Ô Jesus, você está perdendo tempo, meu amigo. Você está perdendo tempo aqui nesse lugarzinho. Mas por quê? Porque a propaganda é a alma do negócio. Você ainda não entendeu, Jesus? Parece que você ainda não pegou o negócio, parece que você não entendeu como é que funciona. A propaganda é a alma do negócio. Você está num lugar aonde não tem fluxo de pessoa. Você está no lugar errado. A gente entende muito melhor que o Senhor os métodos da salvação. A gente entende muito melhor que o Senhor como as coisas devem funcionar. Inclusive a gente sabe mais do que o Senhor o plano da eternidade. Então, o que o Senhor está fazendo aqui? Por que o Senhor não vai para lá?
Lá é melhor, lá vai dar mais resultado. E é claramente que nós vimos isso aqui. É como se ele estivesse dizendo: o Senhor conseguiu multiplicar de 5 pães e 2 peixinhos, se alimentou uma multidão de gente, e você está querendo fazer essas coisas aqui na Galileia? Vai lá para Jerusalém, vai lá para a Judéia, lá é o fluxo, lá que está acontecendo a festa dos tabernáculos, é lá que o povão está, o Senhor tem que ir para lá. E é interessante que quando nós olhamos para esse termo da festa dos tabernáculos, ela é a terceira festa que acontece no ano, aonde os judeus do mundo todo, eles deveriam se reunir para poder cultuar o Senhor. Ou seja, aquela cidade ia estar lotada, ia estar pesteada de gente, ia ter muitas pessoas naqueles lugares. Então, se Jesus chega lá e faz um milagre, o que se passou na cabeça dos irmãos de Cristo? Pronto, Jesus está estourado. Esquece, acabou, ele está estourado, ele vai estar em todas as mídias de Israel, ele vai estar bombando, ele vai estar em todos os holofotes, porque todo mundo vai ver o que está acontecendo ali, afinal, todos os judeus estão lá. Só que Jesus Cristo lhe diz: eu vou continuar andando aqui pela Galileia, eu não vou para aquele lugar, eu vou permanecer aqui. E é como se ele estivesse dizendo assim: o Senhor deveria escutar os nossos conselhos, o Senhor deveria ouvir aquilo que nós estamos falando, porque a nossa estratégia é muito melhor que a sua estratégia. Eu não sei se vocês conseguem identificar esse clima que parece que fica no contexto, mas eles o tempo todo aqui fica dando a de entender que o plano deles são melhor, eles sabem mais sobre a situação, e que Jesus Cristo está perdendo um pouco de tempo naquele lugar. Quanta petulância da nossa parte, quanta ignorância. Existe um plano que foi pensado à luz da Trindade, envolvendo Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo. Existe uma forma de desenrolar esse plano, que é a criação, a queda, a redenção, a consumação. Existem as circunstâncias que são necessárias para esse plano geral se cumprir, e tudo estava dentro do plano inicial do Senhor. Aí Jesus, sabendo de todas essas coisas, porque Ele é Deus, Ele diz: eu vou ficar aqui na Galileia para cumprir o plano desde a eternidade foi traçado. Aí chega 4 gênios no auge da ignorância para poder dizer para Cristo: o Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo, o Senhor não entende qual é a melhor rumo, qual é o melhor caminho, qual é a melhor tendência que o Senhor deveria tomar. Parece até engraçado, parece cômico a gente olhar um negócio desse, né? Essas pessoas chegarem a Cristo e falar assim: o Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo, o Senhor está perdido, o Senhor não tem ideia, a gente sabe muito mais do que o Senhor. Só que quando nós olhamos para esse texto, parece até engraçado, só que muitas das vezes somos nós que tomamos a postura dos irmãos de Cristo, aonde nós olhamos para o Senhor e dizemos: Senhor, o Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo, o Senhor colocou isso na minha vida, mas não deveria acontecer, o Senhor está agindo de uma forma totalmente errada, eu sei muito mais do que o Senhor deveria me escutar mais. O Senhor deveria prestar mais atenção no que eu estou falando. Quanta petulância da nossa parte, quanta arrogância da nossa parte, aonde nós achamos saber mais do que aquele que traçou toda a eternidade. E quando algumas coisas começam a dar errado em nossa vida, geralmente a gente sempre começa a dizer, né: Senhor, parece que o modo certo das coisas acontecer não é assim não, parece que está tomando um lado errado. Quando as coisas que eu julgo ser mal começam a acontecer, a gente olha para o Senhor e diz: Senhor, como é que o Senhor está permitindo que isso aconteça na minha vida? Como é que o Senhor está deixando isso acontecer? Quando eu murmuro, quando eu reclamo contra Deus, eu não estou reclamando simplesmente das coisas que o Senhor me deu, eu estou reclamando do Deus que me deu todas aquelas coisas. Nós temos que ter isso em nossa mente. Quando você, meu irmão, e agora eu quero direcionar especialmente para os filhos,
Quando você reclama, quando você diz mal dos teus pais, quando a tua raiva é apresentada contra os teus pais, a sua raiva não é contra o seu pai, a sua raiva não é contra a sua mãe, a sua raiva é contra Deus, porque foi Ele que te deu teu pai e tua mãe, e você está se virando contra Ele. Quando a mulher ela reclama do marido, quando o marido ele reclama da mulher, quando fica aquela murmuração diária, o problema não é a raiva que você tem dele ou dela, porque interiormente você está dizendo: Deus, você deveria ter me dado outro marido, outra esposa, o Senhor errou, o Senhor agiu de uma maneira errada. Quando um patrão ele começa a reclamar sem medida de um funcionário, quando um funcionário começa a reclamar sem medida de um patrão, começa a reclamar do seu trabalho, quando nós começamos a reclamar sem medida das nossas casas, quando você murmura contra o seu salário, dizendo: esse dinheiro não dá para nada, não tem como fazer nada com esse recurso. Só que é engraçado, né? Passa mês, vai mês e você continua vivo, vestido, comendo, tendo um teto sobre as suas casas, e as coisas ainda talvez vão até melhorando. Na verdade, meus irmãos, o que nós usamos através desse discurso, o que está escondido atrás da verdade, é que no fundo do nosso coração existe um grande mal que se chama incredulidade. É incredulidade. Nós não cremos no Deus da provisão. Nós não temos fé suficiente naquele que é poderoso para fazer todas as coisas. Nós somos incrédulos. Você quer ver isso comigo na própria luz da palavra? Olha comigo o que diz o versículo 5. O versículo diz: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Eles estão dizendo para Cristo ir lá para a região da Judéia fazer um milagre, mas nem eles criam de forma completa no Senhor. Você percebe que o contexto ele vai sendo discorrido aqui, a conversa entre Jesus Cristo e seus irmãos vai sendo apresentada, aí entra o comentarista João aqui nesse momento, sendo direcionado pelo Espírito Santo, aí ele vai dizer que aquele conselho da parte dos irmãos de Cristo, ele não era bom, porque eles não criam no Senhor nosso Deus, eles não tinham a plena confiança no Senhor, mas não é que eles não criam em sentido nenhum, até mesmo porque eles acabaram de dizer que o Senhor ele deveria ir para a Judéia para fazer esses milagres, esses feitos lá. Só que eles não criam no Messias em conformidade com aquilo que ele fazia. Esse era o grande problema, esse era o grande mal. Então não é que eles não criam de modo nenhum, é não crer que o modo de Deus é o melhor para se agir. E não só isso, aqui o problema deles também é em relação à salvação. É como se a ideia que fosse apresentada aqui é: eu tenho um modelo melhor de salvação do que de Deus. Eu descobri uma forma melhor de alcançar os homens do que Deus. O grande ponto que está pegando aqui é justamente esse. E quando nós olhamos para nossas igrejas, nós temos visto que ao longo da história da igreja, muitas das vezes você consegue perceber isso acontecendo. Você consegue perceber isso se multiplicando. Homens ficam tramando estratégias de como se alcançar pessoas. E ele vai dizer que você tem que utilizar vários métodos, que você tem que fazer vários eventos, e que você tem que partir para outro caminho, e pinta a parede, e muda a luz, e faz um evento, e põe uma boate gospel, faz isso, faz aquilo, tenta isso, tenta aquilo outro, que parece não ser suficiente o culto ao Senhor. Vocês podem perceber, o homem em si só, ele tem buscado métodos e métodos e métodos para tentar alcançar mais as pessoas, mas quando uma coisa só nos foi dada por Deus, para que as pessoas se convertam do pecado, seja ele jovem, seja ele velho, a fiel pregação da palavra de Deus.
Mas parece que a gente nunca se contenta, né? Parece que a gente sempre quer um método novo, uma estratégia nova. Parece que a gente não aceita mais o modelo que foi apresentado, porque é pouco. Parece que não é suficiente. Um homem moderno, ele não se conforma com isso. Um homem moderno, ele não aceita esse tipo, um culto simples. Não dá para ter um culto simples sem um grupo de louvor aqui na frente. Isso é inadmissível, não tem como. Sem uma música para poder ficar aquele pano de fundo lindo enquanto o pregador está falando, não tem como. Deus não vai salvar ninguém nesse tipo de ambiente, não. 1 hora de pregação, está ficando doido. O homem moderno, ele só consegue se concentrar 20 minutos. Não dá para tolerar isso, não dá para aguentar isso. Só que quando você vai em uma igreja bíblica, uma igreja pautada, centrada na palavra do Senhor, você começa a perceber que todos esses argumentos, todos esses discursos, começam a cair por terra. Ao ponto de quando você traz uma mensagem bem mais enxuta, uma mensagem curta, as pessoas até chegam em você, dá aquele tapinha e falam assim: o que aconteceu? A mensagem hoje foi tão pequenininha, a mensagem foi tão curta, senti falta, parece que eu queria ouvir um pouquinho mais, estava gostoso, estava bom. Mas o homem moderno não é aquele que só consegue prestar atenção 20 minutos na palavra do Senhor? Não. O pecador, ele não aguenta nem 1 minuto da palavra de Deus. A verdade é essa. Agora, quando você aprende a ter prazer em ouvir a voz do Pai, quando você começa a se deleitar naquilo que a Escritura quer dizer, você começa a se comportar igual a Paulo, aonde ele vai estendendo um culto até meia-noite, ao ponto de alguém cair lá de cima e igual acontecer todo aquele alvoroço. Mas esse é o método da salvação, esse é o modo, esse é o modelo que foi deixado por Deus. A gente não tem que ficar inventando outra coisa, a gente não tem que ficar acrescentando. A palavra do Senhor não precisa de um plus, não precisa de um bônus, não precisa de um extra para que ela seja efetiva. Ela só tem que ser pregada fielmente, e o conteúdo da pregação, ele sempre tem que ser o mesmo. Não depende de mim, não depende das minhas opiniões, não depende do meu gosto, mas da graça revelada em Cristo Jesus. Essa é a essência do Evangelho, e ela sempre permanecerá. Só que o discurso sempre é esse: vamos dar uma melhoradinha aqui. Vamos dar só uma contextualizada a mais na pregação. Vamos tornar o culto um pouco mais relevante, o culto um pouco mais atraente. O que se encontra por detrás de um discurso como esse? Incredulidade. É não confiar na suficiência de Cristo, é não confiar na suficiência da Escritura. Porque na verdade, essas pessoas, elas estão dizendo: olha, esse método é muito antiquado, esse tipo de salvação que eu não posso fazer nada, que eu não tenho nenhum prazerinho de contribuir com nada, não. Isso não tem graça, não tem sentido nenhum. Espera aí, não tem nem aquele louvor diferentão assim para o povo ficar animado. Não ter, sei lá, nada, um evento para tentar trazer a galera para a igreja, fazer um negócio diferente. Eu não sou contra eventos, só para a gente ficar bem claro aqui. Mas quando a gente começa a tirar o foco da palavra do Senhor, achando que as outras coisas externas vão contribuir, achando que, se não tiver um louvor bacana, jamais alguém vai converter. Se não tiver uma estrutura legal, ninguém vai comparecer, ninguém vai ouvir a palavra, ninguém vai converter. A gente está reduzindo Cristo ao lixo. Nós estamos sendo incrédulos. A palavra de Cristo é suficiente e é ela que salva. Meu irmão, não é a sua persuasão, não é sua presença de púlpito, não é aquilo que você acha que faz, mas é o Espírito Santo de Deus atuante, é Ele que converte, é Ele que trabalha um coração. Tenha isso em mente. Deposite a sua fé no Senhor, por mais simples que seja um culto, o Senhor, Ele pode operar, Ele pode salvar, Ele pode restaurar, Ele pode transformar uma cidade inteira. Por que Jesus então, Ele não pode sair da Galileia?
Primeiro, porque ele estava sendo perseguido. Se ele fosse para aquele lugar, ele ia morrer lá. E é interessante que apresenta bem de forma bem escancarada aqui, dizendo, olha, a festa dos tabernáculos. Eles poderiam muito bem ter dito assim, não, é a festa que vai acontecer ali em Israel. Não podia ter dado ênfase, mas eles fazem questão de dar o ênfase à festa do tabernáculo, porque era uma festa expressa, algo muito grande, algo que o povo realmente ia para lá. Era uma festa que acontecia ali por volta de outubro. Era a última festa do ano do calendário litúrgico de Israel. Era a última festa que acontecia ali naquele momento. Se Jesus ele fosse para lá, ele ia morrer. Aqueles homens iam matar ele. Se ele fosse apresentar publicamente como os seus irmãos queriam, ele ia morrer. Mas, segundo aqueles homens, a propaganda é a alma do negócio, né? Eles tinham que estar lá com Cristo. Cristo, ele tinha que aparecer lá. Mas se ele fosse, ele seria morto. E por que ele não poderia ser morto na festa dos tabernáculos? Porque de acordo com a prescrição, ele deveria ser morto na festa da Páscoa, aonde o cordeiro que tira o pecado do mundo, ele iria ser imolado, aonde é o momento exato da crucificação de Cristo. E aqui nós conseguimos perceber como o plano de Deus é perfeito e como o nosso é imperfeito. Esses homens, eles nunca pensaram nisso, porque aqui fica muito claro que esses homens são carnais, eles são materialistas, eles queriam que Jesus implantasse a sua glória, que eles implantassem a sua majestade, porque em consequência disso, se eles são os irmãos de Cristo, se Cristo chega lá e faz um milagre de tamanha proporção, o que ia acontecer? Opa, peraí, nós somos irmãos de Cristo. Se ele está fazendo isso aí, nós está com ele. Lembra da gente, queria um prestígio, queria um auto reconhecimento, uma glória, mas o Senhor, ele não vai, porque se ele fosse, ele poderia ser morto. Aí todo o plano de Deus que foi desenhado desde a eternidade, não iria se encaixar, não iria acontecer, só que ele sabia toda a intencionalidade do plano eterno, por isso ele vai. Por isso ele vai para a região ali da Galileia. Perdão, ele permanece na região da Galileia. Segundo motivo que existe aqui é que nesse intervalo de tempo, o evangelista Lucas, ele vai dizer que no momento que os irmãos de Cristo vai para a festa e Cristo ele permanece, é justamente quando os 70 discípulos eles vão ser convocados para pregar o evangelho. É justamente nesse momento que os 70 missionários, eles vão sair para pregar o evangelho. Eles vão sair sendo impulsionados por Jesus Cristo. Então, eles foram enviados nesse período de momento aonde Cristo ele não subiu para a festa dos tabernáculos. Então, em primeiro lugar, ele não poderia ir para não morrer. E segundo lugar, ele tinha que enviar os 70. Ele precisava cumprir com esse plano. Ele tinha que fazer isso. E o Senhor faz. Ele cumpre com o seu propósito. E é interessante que nós vemos que tudo o desenrolar, tudo o que acontece, estava dentro dos planos do Senhor. A partir desse momento, eu queria que você começasse a olhar para a sua vida de uma forma diferente. Quando algumas coisas ruins começaram a acontecer na sua vida, quando algumas situações inconvenientes começar a acontecer na sua vida, e você olhar para si e começar a dizer, meu Deus, como é que pode? Como é que o Senhor permite que eu passe uma coisa dessa? Eu quero que vocês se lembrem disso, coloque na cabeça de vocês, não se esqueçam, nós estamos inundados na história, nós não conseguimos ver além daquilo a qual o Senhor proporcionou que nós conseguíssemos ver, nós conseguimos ver apenas um recorte pequeno sobre a nossa vida, nós não conseguimos ver todo o desenrolar da história, mas o Senhor, Ele está acima de tudo, Ele vê todas as coisas, e Ele não só vê, como Ele escreveu toda a história. Creia em Cristo Jesus. Antes de você questionar sobre várias coisas que acontecem na sua vida, lembre-se, nada fugiu do controle das mãos do Senhor. Nada fugiu das mãos de Deus.
É por isso que o apóstolo Paulo ele diz que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo o que acontece na vida de um crente só tem um objetivo: a salvação. Tudo o que acontece de bom ou de ruim, cabe a mim e a você compreender que nessa doutrina da providência do Senhor, quando uma situação ela estiver difícil, estiver quase intragável, nós temos que lembrar: Senhor, que seja feita a tua vontade, que não seja feita do meu jeito, mas que seja feito do seu jeito, porque o seu jeito é perfeito. Por mais que agora eu não entenda, mas o seu jeito é maravilhoso. Versículo 4 ao versículo 6, e nós já vamos adiantar o máximo possível. Versículo 4 ao 6 diz: porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realiza os seus feitos em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhe Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso está sempre presente. Existe um escritor, ele chama Matthew Henry, que ele diz o seguinte: uma pergunta sem razão que é respondida sem paixão. A pergunta que aqueles homens fez não faz o mínimo sentido. Não faz sentido eles perguntar: por que o Senhor está fazendo isso em oculto? Não faz sentido eles perguntar isso. Cristo, ele sabia os porquês. Eles não tinham razão de perguntar. Não era racional da parte deles questionar essas coisas ao Senhor. Eles não tinham as informações de todas as coisas a respeito daquilo que ia acontecer. Eles não tinham razão para criticar o Senhor. Só que é interessante que ele não fica com raiva, mas ele vai lá e responde com medida. Mas ao mesmo tempo parece que é uma resposta fria, sem paixão. Ele diz: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. O que é que ele está dizendo aqui? O tempo do Senhor, ele é tão corrido. O tempo que Cristo tinha, ele tinha que fazer tantas coisas, tantas atividades. Ele precisava desenvolver o plano, ele tinha que cumprir aquele plano, que é como se ele estivesse dizendo aqui, ó, olha, eu não posso perder um segundo da minha vida, eu não posso desperdiçar um minuto sequer. O tempo de vocês é sempre presente, o tempo de vocês está aí, ou seja, vocês têm a liberdade do ocioso. Eu estou preso ao meu trabalho, mas é muito melhor a prisão do trabalho do que a liberdade da ociosidade. Jesus Cristo está dizendo para aqueles homens: olha, é o seguinte, o tempo de vocês é sempre presente, ou seja, vocês estão sempre disponíveis, pode subir, vai embora, vai para lá, eu tenho muita coisa para fazer ainda, eu estou ocupado, eu tenho um plano eterno para cumprir, mas vocês não têm compromisso, vai para lá, pode ir, pode subir. Aí o versículo 7 ele diz: não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. É como se Cristo olhasse para eles e dissesse aqui agora o seguinte: vocês vão para lá porque ninguém vai perseguir vocês. Sabe por quê? Porque vocês ainda são do mundo, vocês ainda não me creram completamente, vocês ainda estão mudando, então vão para lá, vocês podem viver com as pessoas para lá, que elas não vão perseguir vocês, ela vai aceitar vocês lá tranquilo, pode ir, pode ficar tranquilo, ninguém vai saber diferenciar vocês lá não, vai, pode ficar tranquilo. Meus irmãos, que nós possamos fazer uma avaliação nossa essa noite. Se todos os lugares que nós chegamos, todo o ambiente que nós estamos, inseridos com pessoas descrentes, as pessoas nos amam, elas querem fazer de tudo para ter a nossa presença, elas querem que nós falamos e elas ouvimos, tem alguma coisa de errado, não está certo, não tem como ter essa compatibilidade entre as luzes e as trevas.
Não dá para o mundo viver olhando para a gente e falando, meu Deus, mas olha que homem lindo, olha que pessoa maravilhosa. Não dá. As pessoas não conseguem ouvir a verdade do Evangelho, elas não conseguem viver em conformidade com aquilo que a Escritura apresenta, elas vão se afastar da gente, é algo natural, é algo que vai acontecer. Olha comigo o que diz Mateus capítulo 10, verso 34 ao verso 39. Jesus Cristo diz: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Jesus Cristo, Ele não é contra as famílias, Ele não quer acabar com as famílias, mas quando o assunto é em relação à nossa casa, quando o assunto é em relação às nossas vidas íntimas, e começa a haver uma divergência sobre os posicionamentos bíblicos, começa a haver uma divergência sobre a nossa fé em Cristo Jesus, vocês podem ter certeza, isso de forma natural vai nos dividir. Isso de uma forma natural vai acontecer, se houver um compromisso sério da sua parte com o Evangelho. O Senhor, Ele não está dizendo que você deve buscar a divisão, mas é algo que vai acontecer naturalmente. As pessoas não vão ficar perto de você, pode ter certeza disso. A gente vai ter sim um amigo aqui, outro amigo ali, mas continua vivendo o Evangelho. Continua vivendo a seriedade da palavra. As pessoas não aguentam ficar exposto à palavra do Senhor. Devagarzinho elas vão se afastando, elas vão se retraindo. Olhe para a sua vida, faça uma contabilidade. Quantas pessoas tinha ao seu redor antes de você professar a sua fé em Cristo Jesus? E quantas pessoas você tem agora? Quantas pessoas estão ao seu redor a partir do momento que você publicamente começou a professar sua fé em Cristo Jesus e de forma organizada e de forma certeira começou a falar expressamente o nome de Cristo? Quantas pessoas ainda estão de verdade ao seu redor? Eu não estou falando de colega, eu estou falando de amigo dentro da sua casa. Quantas pessoas? Eles afastam, eles não suportam a verdade do Evangelho. É por isso que, quando começa a gerar esse tipo de situação, nós temos que pedir muito a Deus sabedoria. Nós temos que pedir a Deus a capacidade de poder entender essa situação. Porque quando você começar a falar para os seus pais, talvez quando você começar a falar de Cristo para os seus amigos, quando você começar a falar de Cristo para os seus parentes, quando você chegar naquele crente Raimundo, que é um pé na igreja e um outro no mundo, você pode ter certeza que essas pessoas, elas vão se afastar. Essas pessoas vão começar a te olhar com a cara meio feia. Nossa, mas aquele menino é chato. Tudo que ele posta na rede social é só sobre as coisas de Deus. Eu não aguento mais ver aquilo lá. Toda vez que ele vem aqui em casa, ele tem que tocar num assunto de ir para a igreja, de fazer as coisas. Eu não suporto mais ele. Pode reparar, essas coisas acontecem. Até os parentes começam a afastar da gente. Pode ter certeza que nós não somos isentos desse tipo de situação. Então é exatamente isso que o Senhor está dizendo. Pode subir, vai para lá. Pode ir, não vai ter problema não, porque ninguém vai perseguir vocês, ninguém está nem aí com vocês, porque vocês são tão mundanos quanto as pessoas que estão lá. Como eu disse, que nós possamos fazer uma autoanálise da nossa vida, se está tudo muito bem, se está tudo mil maravilhas, se aonde que a gente chega está tudo perfeito, toma cuidado. Pode ser que alguma coisa não esteja certo. Talvez você está muito parecido com o mundo, ao ponto onde que as pessoas não conseguem nem saber se você é crente mais. Quando fala que é crente, notícia do ano. É uma novidade, é uma surpresa. Verso 8 até o verso 9.
Subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus essas coisas e continuou na Galileia. Subam, vão para lá, vão para essa festa, mas eu não vou. Quando eu estava olhando para esse contexto, me veio na hora na cabeça aquilo que está escrito lá no Antigo Testamento, lá em Êxodo capítulo 33. Para a gente só contextualizar um pouquinho, em Êxodo capítulo 32, é o texto que fala a respeito da quebra do segundo mandamento. Quando Israel, ele faz um bezerro de ouro, forçando, pressionando Arão para que Arão fizesse aquele bezerro, e eles adoraram um bezerro de ouro no lugar do Senhor. Eles se arrependeram, mas em consequência disso, mais de 3.000 pessoas são mortas. Eles se arrependeram, eles são mortos por causa da sua idolatria, mas eles vão refazer o seu pacto com Deus. Mas quando nós olhamos para o capítulo 33, o Senhor ele começa dizendo o seguinte: disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o teu povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual eu jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Versículo 3. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Olha o que Deus ele fala nesse momento: eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que eu não te consuma eu no caminho. É como se Deus ele estivesse dizendo aqui nesse momento: eu não vou com vocês, a minha presença não vai estar com vocês, não vai estar com o meu povo, a minha mão vai estar, mas a minha presença não vai estar. O que é isso? Como é que isso acontece? É como se nós ficássemos assim: Senhor, me dá isso, me dá aquilo, faz isso, me faz aquilo. Aí o Senhor vai lá e não faz. Aí a gente começa a reclamar, a gente começa a murmurar, a gente começa a questionar a Deus por tantas coisas. Aí o Senhor diz: olha, tudo bem, vamos fazer o seguinte: eu vou te dar as coisas que você está me pedindo, eu vou te dar a prosperidade que você tanto quer, eu vou te dar essa riqueza, eu vou te dar tudo aquilo que você tanto almeja, mas só existe um pequeno detalhe: eu não vou estar com você, eu não vou estar presente com você. Aos ouvidos das pessoas mundanas, tudo bem, tranquilo. Eu já não tinha a presença de Deus mesmo, vou continuar sem a presença de Deus, porém agora eu vou ficar rico, vou ficar bem, vou ficar satisfeito, legal. Mas quando isso chega aos ouvidos do povo de Israel, quando isso chega aos ouvidos daquelas pessoas, elas tiveram a consciência do que aconteceu. A palavra diz que, ouvindo o povo essas más notícias, pôs a se prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios. Usando as próprias palavras aqui de Moisés, Moisés ele diz: o que nos diferencia das outras nações? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Meus irmãos, o que nos diferencia das pessoas do mundo não é aquilo que nós temos, mas é aquele que está conosco, que é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que faz a diferença em nossa vida, não é aquilo que nós temos. Ir para esses rituais como a festa do tabernáculo, mas ir sem Cristo é nada, não tem significado, não faz sentido. Diante disso, trazendo para os nossos dias, ser próspero, ter o carro do ano, a casa dos sonhos, ter tantas coisas, mas sem Cristo não significa nada. Não adianta você ser a pessoa mais rica desse mundo, ter gado, ter fazenda, ter loja, ter tudo, e não ter Cristo na sua vida. Não adianta. E eles então sobem para Jerusalém, mas eles vão sem Cristo. Que tristeza é olhar para esse texto. Eles sobem, mas sobem sem Cristo. Então, o texto já vai caminhando para o final, no verso 10 ao verso 11, e diz: mas depois que os seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? Ele cumpre tudo o que ele tinha de cumprir, ele faz o que ele tinha de fazer, ele sobe. Mas ele sobe
sozinho, em oculto. Veja, se ele chegasse lá, como os irmãos queriam que ele chegasse, e manifestasse, todos iam conhecer Cristo de uma forma muito grande, mas ele chegou em oculto, ele permaneceu em oculto, para que ninguém o reconhecesse. Mas o texto nos mostra que enquanto Jesus permanecia em oculto, o que os judeus faziam? Eles tramavam a morte de Cristo Jesus. Vocês estão conseguindo entender o que está se passando nesse texto? Vocês têm ideia? Vocês têm noção do que está acontecendo aqui? Vocês conseguem ver tamanha pecaminosidade desses homens? Eles estão na festa dos tabernáculos, que era para a adoração de Deus, tramando a morte de Cristo. Eles estão no lugar exato para adorar a Deus, mas estão pensando em matar a Cristo Jesus. Vocês conseguem perceber o tamanho da pecaminosidade desses homens? A que ponto eles chegaram? Aquilo que era para ser utilizado como ordenança de Deus, estava sendo utilizado contra o próprio Deus. Era para eles estarem adorando, mas eles estavam tramando a morte do Senhor. Eles pensaram: onde é que está Cristo? Porque se os judeus estão todos aqui, ele também sendo judeu, ele também vai estar aqui. Aonde é que ele está para que a gente possa pegar ele e matar ele? Vocês já pensaram que existem muitas pessoas que tentam usar do culto, daquilo que é sagrado, daquilo que Deus colocou, contra o próprio Senhor? Não é nem muito bom a gente ficar pensando nisso não, porque logo já começa a vir um monte de coisa na nossa cabeça, a gente já começa a pensar em um monte de pessoa que começa a fazer esse tipo de comportamento. Mas pessoas que usam a palavra de Deus contra o próprio Deus, pessoas que usam daquilo que se chama de um culto ao Senhor, contra o próprio Senhor, são hereges, são miseráveis, são pecadores, estão usando da palavra do Senhor para manipular as pessoas, prometendo riqueza, prosperidade, felicidade. Quando nós olhamos para a palavra, o Senhor ele nunca prometeu essas coisas. São lobos vorazes que estão usando daquilo que é sagrado, daquilo que é precioso, contra o próprio Senhor, para tentar destruir a igreja. Então nós chegamos no verso 12 ao verso 13. O versículo diz o seguinte: e havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. A notícia que corria pela boca do povo era: Jesus, ele está no nosso meio. Jesus, ele está aqui. Ninguém falava em público. Os cochichos que caminhavam pela cidade, a conversa que acontecia pela cidade é: Jesus está em Jerusalém, ele está por aqui. Aí alguns que faziam elogios ao Senhor, alguns que professavam a sua fé, que até criam no Senhor, eles vão dizer o seguinte: ele é bom, ele é legal. Mas eles não dizem: ele é Deus, ele é o Messias, ele é o pão que desceu do céu. Eles tinham medo do que ia acontecer com eles, eles tinham pavor do que aconteceria com eles, se talvez eles se manifestassem publicamente, se eles expôssem aquilo que estava dentro do seu coração. Eles dizem: não, até que ele é legal, até que ele é bom, ele é bacana. Mas não falava de fato o que Jesus Cristo era. Alguns já diziam: não, ele é um enganador, não vale nada, ele só está enganando as pessoas. Aqueles que cochicham, aqueles que falam em segredo, a famosa boca miúda,
Esses não pregam o Evangelho, não pregam a palavra do Senhor. O que eles fazem na verdade é fofoca. Eles têm medo dos judeus, mas eles não tinham medo do Deus a qual eles serviam. Eles não temiam a Deus, mas eles tinham medo dos judeus. É interessante isso, né? Eles tinham medo daqueles homens, mas eles não tinham temor ao Senhor. Olhando para isso, trazendo para os nossos dias, talvez você que está inserido em uma faculdade, na escola, você que trabalha, e lá você está repleto de pessoas que são ímpias, pessoas que ainda não professaram sua fé em Cristo Jesus. Você que está repleto dessas pessoas, aí ali você começa a procurar pela boca miúda, pelo cochicho. Você tenta encontrar algum crente no meio dessa multidão, para você chegar para ele e falar assim, ó, eu também sou crente. É, você sabia? Uhum. Eu sou. Legal, né? Bacana. Você tem vergonha daquilo que os outros vão dizer a seu respeito na faculdade, na escola, no trabalho. É só um sussurro bem de leve. Não, ele é bom. Eu vou para a igreja, não vou direto não, mas eu vou. Apareço lá. É bacana. De vez em quando aparece um povo, coloca um blazer. Eu imagino que aquele cara deve estar passando um calor com aquilo. Mas tem um povo legal lá, tem um povo bacana. Eu vou lá. A igreja até que é boa, o povo é legal. Aí quando vai chegando uma pessoa, parou, cala, fala nada não, pera. Eles não podem ouvir a gente conversando isso aqui de jeito nenhum, porque o que eles vão pensar da gente? Acabou minha moral aqui na escola, acabou minha moral aqui na faculdade, aqui no trabalho, todo mundo vai fazer chacota. Não. Fica caladinho, não fala nada não. Tem medo de ser reprovado pelos ímpios que não têm o menor temor de Deus. Mas tem medo deles, tem medo de ser reprovado por eles. Meu irmão, o que um ímpio pode fazer para a sua vida? O máximo que ele pode fazer, talvez, é te matar, mas ele vai te matar porque você está falando do nome de Cristo? Porque você está professando o Evangelho? Ele não vai fazer isso. O máximo que ele pode fazer é rir da sua cara, falar que você é um bobão, falar que você está perdendo tempo, falar que isso que está fazendo é ficar jogando as coisas fora, que você não está sabendo aproveitar a vida. Mas só que se você tiver personalidade, se você tiver firmeza na fé, você tira isso aí de letra. E você está se restringindo de se posicionar, de colocar sua fé em prática, por causa desses comentários. Algo que nós não deveríamos esquecer é que de Deus a gente deveria ter medo. De Deus a gente deveria ter temor, porque Ele pode muito bem, não somente mandar o seu corpo, como também mandar a sua alma para o inferno. Isso nós deveríamos ter medo, e não das pessoas que estão lá fora. Você tem vergonha de propagar o Evangelho? Tem vergonha de dizer que é cristão? Não, Jessé. Não é que eu tenho medo. É que eu sou crente do meu jeito. É que eu faço o evangelismo do meu jeito. É que as coisas que eu faço é do meu jeito. Então, o teu evangelho é qualquer outra coisa menos o evangelho de Cristo. A sua filosofia é a do mundo e não a de Deus. Consequentemente, o seu destino vai ser o mesmo destino que o mundo vai ter, o inferno e não o céu. Se você crê verdadeiramente, solte as rédeas da sua vida, viva com fé, entregue-se ao Senhor para que Ele use a sua vida. Mas ao invés disso, o que a gente faz é o seguinte, a gente fala, não, a Bíblia é minha única regra de fé e prática. Só que quando essa pessoa é confrontada contra o Evangelho, quando é apresentado a palavra do Senhor para ela, apontando aquele pecado, aquele erro que ela tem, ela fala, não,
Vocês são um bando de antiquado, vocês estão enxergando as coisas aqui um pouco erradas, vocês são ultrapassados, gente, que isso? Modernidade, as coisas já mudou. Para de ficar dizendo que você usa a Bíblia como único padrão de regra e fé, se quando ela é apresentada a você, você não tem a mínima vontade de viver o que diz na palavra. Fica vivendo relaxado, vive de qualquer jeito, acha que as coisas do céu, acha que as coisas de Deus vai ser levado pelos culhão. Não é assim que funciona. Mas acha bom ficar postando texto. Acha bom ficar nas redes sociais dizendo que é crente, mas na hora que o negócio aperta, opa, peraí, vocês estão interpretando a Bíblia errado. Eu tenho o meu jeito de interpretar, eu faço essas coisas porque não é tão errado assim. Para com isso, alinha a sua vida à palavra do Senhor, vive uma vida correta com o Evangelho, para de ficar brincando. Vocês vão saber se vocês são crente, não é agora que nós estamos aqui num culto como esse, porque agora está bom, agora está gostoso. A palavra está sendo pregada, a gente está dizendo amém, maravilha, eu espero que seja esse o pensamento. A verdade está sendo pregada, a palavra do Senhor está apresentada, está sendo legal. Vocês vão dizer que vocês são crente ou não, no dia que a palavra ela confrontar aquilo que vocês tanto amam e que Deus odeia. Aí eu quero ver da minha parte e da parte de vocês se nós somos realmente crente ou não, se nós cremos ou não no Evangelho. Quando o cinto apertar, quando as coisas afunilar, aí eu quero ver se eu e você, se nós somos tão firmes assim. Por fim, e o nosso tempo já foi faz tempo, mas eu não poderia dizer isso. Esses irmãos de Cristo Jesus, eles tinham o mesmo sangue humano de Cristo. Prestem atenção nisso. Eles eram irmão de Cristo Jesus. Mas o que o versículo 5 diz? Eles não criam em Cristo. Eles não criam em Cristo. Eu queria que você agora puxasse na sua mente. Será que você tem se apegado à descendência que veio da sua família? Jessé, na minha família, eu tenho pastor, eu tenho bispo, eu tenho diácono, eu tenho missionário, eu tenho padre, todo mundo da minha família é crente. Não serve para nada. É você e Deus. Jessé, mas na minha família teve gente que foi enviado lá para a África e salvou um monte de gente. Não serve para nada. É você e Deus. Eles eram irmão de Cristo, mas a palavra diz que eles não criam em Cristo Jesus. Faça uma autoavaliação da sua vida. Será que você crê no Evangelho dessa tamanha forma? Dessa maneira? Cristo, ele só tem uma família, aquela família que é unida no sangue de Cristo Jesus pela fé. Aqueles que entregam sua vida, aqueles que professam a sua fé abertamente ao Senhor, mas aqueles que são incrédulos, eles estarão fora dos reinos dos céus. Mas aqueles que creem, soltam as rédeas da sua vida e passam a viver uma vida no Senhor, não fazendo mais as coisas do seu jeito, mas da forma como agrada o Cristo. Esses vão gozar de toda a eternidade. Que Deus em Cristo Jesus, Ele possa estar trabalhando em nossos corações e que nós possamos fazer uma avaliação da nossa vida. Eu sei que a palavra pode parecer um pouco áspera, mas às vezes nós temos que fazer as contabilidades para ver se de fato, no íntimo do nosso coração, nós não estamos sendo incrédulos, nós não estamos fazendo um joguinho que parece ser interessante, mas na verdade nós só estamos nos afastando, só distanciando do Senhor. Que Deus em sua infinita graça nos dê força, fé, e que nós possamos encontrar nele tudo aquilo que nós precisamos para continuar como uma boa e forte igreja. A igreja de Santa Vitória tem sido repercutida em vários lugares. Não esqueçam disso, irmãos.
As pessoas têm visto o nosso trabalho, as pessoas têm olhado para aquilo que nós temos feito, as pessoas têm dito que o nosso trabalho tem avançado para a honra e glória do Senhor. Não vamos rebaixar aquilo que é de Cristo, não vamos diminuir, mas enquanto nós pudermos crescer, enquanto nós pudermos avançar, mais o reino vai ser grande, mais as pessoas vão ser alcançadas, mais vidas vão ser salvas. E quem sabe a gente chega um dia em um ponto aonde a cidade de Santa Vitória, ela pode ser impactada completamente pela pregação fiel do Evangelho. Que Deus nos abençoe. Amém.